Se você teve um ano ruim de negociações e foi inconsistente no mercado financeiro, nesse vídeo eu vou te mostrar como tirar lições para que 2025 seja um ano muito melhor do que 2024. E isso vai ser em relação a tudo, tanto para o mercado financeiro, quanto para a sua rotina, tanto para o seu desempenho de forma geral, pois é nesse vídeo que a gente vai aprender a dominar a consistência de uma forma geral. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Eu sou Hugo Garcês, seja bem-vindo. Aqui eu te mostro como que você negocia no mercado financeiro com consistência, desenvolve a consistência sem ladainhas e sem mentiras. Então, vamos embora aqui para o conteúdo. Vamos falar sobre o ano de 2024, né? Se você teve um ano ruim em 2024, como é que a gente vai fazer para estar melhorando esse ano de 2025? Para quem não sabe, eu estou gravando esse vídeo dia 1º de janeiro de 2025, são exatamente 19 e 24. Bom, vamos lá para o conteúdo. Como é que a gente vai ter um 2025 aí bem melhor do que o ano de 2024? Eu sei que 2024 pode ter sido um ano complicado para quem negocia no mercado financeiro. Eu não sei como é que foi o seu ano. Se você quiser me contar aqui nos comentários como é que foi o seu ano, eu vou ficar muito feliz em saber onde foi que você errou, o que você sentiu mais dificuldade aí, o que você espera para 2025. Eu vou ler e com certeza eu vou responder esse seu comentário. Mas para a gente ter um 2025 melhor, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, cara, é entender por que 2024 foi ruim, né? E muitas das vezes as pessoas elas entram no mercado financeiro por uma ilusão muito grande. Que tipo de ilusão? Aquela ilusão de que o mercado financeiro é a facilidade, é onde eu vou conseguir resolver os meus problemas. As pessoas elas querem resolver o problema delas de duas formas, né? Ou ganhar na Mega Sena ou achar uma forma de enriquecer muito rápido, sendo que não seja a Mega Sena. E talvez no mercado financeiro existe essa ilusão, ela é muito vendida por aí, ou a pessoa acredita que isso realmente é verdade, sendo que ela não tem estudo, ela não tem preparação. Só que o que ela não vai entender é que quando ela começar a estudar e se preparar para o mercado financeiro, ela vai começar a ganhar dinheiro naturalmente. Não é que, eu vou estudar aqui, não sei o quê, vou abrir minha negociação e minha ordem vai dar certo, eu vou ficar rico, eu nunca mais vou precisar negociar no mercado financeiro. Não, até porque para você ganhar muito dinheiro, você tem que realmente ter um capital que seja interessante e te permita abrir negociações com lotes grandes, né? Se você tem, por exemplo, $100 lá investido lá no mercado, na sua conta, você não vai conseguir abrir lotes de negociações de 10, de 20, de 30, de 50, porque a própria corretora ela não permite com que você faça isso. Então você tem que ter um capital lá, que esse capital até seja interessante para você abrir negociações com lotes grandes. Só que para isso você tem que saber negociar, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Então a primeira coisa para que 2025 seja um ano melhor do que foi 2024, até mesmo até do que todos esses anos, é acabar com essa ilusão de que o mercado financeiro é fácil. Acabar com essa ilusão que é o mercado que vai resolver todos os seus problemas. No mercado é a última coisa. Primeiro você vai ter que resolver algumas outras coisinhas, mudar um pouco sua forma de enxergar o mercado, até mesmo entender o que você gosta de estar negociando no mercado, quais são as paridades que você está mais adepto a estar negociando. Então você vai passar por um processo de autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento ele é um pouco doloroso, ele é um pouco, ele vai exigir bastante de você, né? Então esse processo ele é um processo que vai acabar com a ilusão. E a primeira coisa que você vai ter que fazer em 2025 é acabar com essa ilusão de que existe uma facilidade no mercado financeiro, tá? Então, a partir de agora, você tem que eliminar isso da sua cabeça. Um outro ponto que é muito interessante é nas suas negociações, quando você for abrir as operações, você tem que ter um entendimento muito fixado na sua cabeça, e muito sólido até mesmo, de que todas as operações que você vier abrir daqui para frente, elas têm que ter um fundamento. E você tem que saber por que você está abrindo essa negociação. Esse é o fundamento que vai te dar uma tranquilidade na hora de você executar uma negociação. Porque a gente olha o mercado se movimentando para cima e para baixo, mas a gente fica doido ali e fala, porra, se eu não tiver um fundamento para eu abrir a minha negociação, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar ali, meu Deus, eu vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender, não faz nenhuma outra, nenhuma coisa, nem outra. E em umas situações acaba se deixando levar pelas emoções. Aí é o que o mercado gosta. As pessoas emocionadas, as pessoas mais ali ansiosas são as que mais se dão mal no mercado. Então, quando você tem esse fundamento bem solidificado dentro do seu pensamento, dentro do seu plano de negociação, suas negociações elas ficam muito mais tranquilas. E só com isso daqui, você consegue ter um 2025 muito melhor. Cara, só com isso daqui você consegue ter um 2025
muito melhor, porque você vai saber por que você vai estar executando essa negociação. De quantas negociações em 2024 você abriu e você não soube por que você abriu. Eu vou abrir a minha operação por quê? Porque pô, o preço está numa tendência de baixa, eu vou operar vendido, ele está rompendo um ponto de pivô ali, que é um ponto de pivô interessante para eu abrir a minha negociação. Então, eu tenho uma tendência muito bem definida e tem um fechamento ali no gráfico diário que fechou abaixo desse ponto de pivô, me caracterizando uma continuação da força vendedora aí do preço. Eu vou abrir a minha negociação respeitando o meu lote de negociação, que é tanto que equivale a 1,5% do meu gerenciamento de risco, que é um ponto que a gente vai falar também sobre isso. Então tem que ter uma base bem solidificada sobre por que você está executando aquela negociação. Quando você for abrir aquela ordem, você vai perguntar por que eu estou vendendo, por que eu estou comprando. Se você tem a resposta dessas perguntas, estou vendendo por isso, por aquilo, você consegue ter uma negociação muito mais tranquila. E principalmente quando der um stop, se a negociação der um stop, né? Você não vai ficar assim, porra, por que será que eu tomei stop? Não, tomou stop porque talvez naquele momento, naquela situação, foi uma situação de mercado, uma situação que realmente era para você tomar stop, então tudo bem, você vai e parte para outra, mas seguindo o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão de estratégia, o mesmo padrão de movimento, o mesmo padrão de comportamento. Então são situações que vão te dar muito mais tranquilidade, tá? Porque a partir desse ponto a gente parte pro tópico de que quanto menos negociações você realizar no mercado, melhores serão as suas operações. É muito melhor eu ficar focado na qualidade de negociação, tentar fazer uma boa negociação na semana ali com uma, duas operações, ter um bom resultado na semana com uma, duas operações, do que todos os dias eu sentar e tentar fazer uma análise ali e tentar tirar alguma coisa no mercado. Fica muito complicado e isso é muito pesado porque tem uma pressão muito grande sobre isso, né? Então, ao invés de você, pô, vou me matar aqui para mim 10 negociações no dia, 2 negociações no dia, é muito desgastante. Então, focar numa quantidade menor de operações vai te trazer uma qualidade de vida melhor, vai te trazer uma tranquilidade maior para estar operando, porque você vai ficar assim e falar, pô, vou executar a minha negociação quando o preço subir e atingir esse ponto aqui. Enquanto o mercado não sobe, não atinge esse ponto e não faz exatamente o que você planejou, você não vai executar a sua operação. E aí, cara, pode surgir operações ali, o nego pode estar vendendo, comprando, mas você está aguardando o preço romper essa região que você definiu para poder abrir a sua operação. Então você tem que ter essa clareza na hora de operar. E essa redução da quantidade de operações ela vai te trazer uma qualidade de vida melhor. Você vai estar mais tranquilo na hora de operar. Você vai se sentir até mais, falar, pô, eu esperei esse ponto acontecer aqui, ele está acontecendo, então eu vou executar a minha negociação. E isso vai ser uma parte que vai mudar muito a qualidade das suas negociações. E por último, e não menos importante, eu acredito que o mais importante até é sobre o gerenciamento de risco, principalmente para aquelas pessoas que quebraram em 2024. O gerenciamento de risco dessas operações, ela tem que estar girando ali de meio até 1,5% do seu capital para poder você abrir essas operações. Ah, mas eu tenho um capital pequeno, meu gerenciamento de risco de 1,5, ele não permite com que eu abra minha negociação nem com lote mínimo, 0,01. O que eu tenho que fazer? Cara, você tem dois comportamentos a partir de agora, tá? Ou você avalia em quantos por cento do seu capital ele vai estar expondo, mesmo você abrindo com um lote mínimo, né, o 0,01, ou você fica de fora daquela negociação e espera uma próxima oportunidade, ou você muda de paridade. Tá? No SDJPY, por exemplo, a gente tem stops em algumas situações ali bastante distantes, né? Por exemplo, stops maiores, de 300, 350, 450 pontos aí, é uma média de stop que fica nas operações no gráfico M15. Uma boa alternativa é você ir para o EURUSD, que no EURUSD, os stops ali no gráfico M15 ficam em 100 pontos, 80 pontos às vezes. Então são stops menores que te permitem, mesmo com uma conta pequena, estar negociando, abrindo suas operações dentro desse gerenciamento de risco. É uma boa alternativa aí. Mas é essencial, cara, que o seu gerenciamento de risco, se você não teve um ano legal, ele esteja padrão ali, né? De 0,5% a 1,5%. Como é que eu defino de 0,5% ou a 1,5%? De duas formas. Ou você vai, na situação de, pô, eu fiz essa análise aqui, tô bastante confiante, tudo, sei exatamente por que eu estou vendendo, por que eu estou comprando, vou lá e vou colocar 1,5%. Ou naquela situação da análise onde você não está muito confiante, você fala, pô, eu quero entrar nessa negociação aqui, mas eu tô, sei lá, tô ansioso, ou já está próximo ali, meio-dia e meia ali, eu posso reduzir essa minha exposição para 0,5%, às vezes 0,25%, 0,75% também é interessante.
Tá? Uma outra forma é você, quanto mais próximo o preço estiver, por exemplo, de um ponto de pivô, numa reversão de tendência, né, no fim do ciclo lá da movimentação do preço, você pode entender o nível de confiança em que o mercado está. Ou seja, se o preço estiver chegando numa região de confiança muito alta, né, você pode trabalhar com esse gerenciamento de risco de 1,5%, ou se o preço estiver numa região de confiança um pouco mais baixa, você pode estar trabalhando com esse gerenciamento também mais baixo, de 0,5%, 0,25%, como eu falei antigamente. Tá? E aí, como é que a gente começa a criar uma consistência de modo geral, tá? De modo geral, em todos os aspectos da vida lá. Cara, a primeira coisa para se criar consistência é criar uma rotina. Primeira coisa. Então, ou seja, a gente vai ter que acordar ali no mesmo horário e não enrolar para levantar. Pô, deu o horário de levantar? Pô, levanto. Tem um intervalo de sono interessante ali, pelo menos 7 horas. É o que eu gosto de estar fazendo, porque no outro dia eu não acordo cansado. Então, quando dá horário de levantar, já vou levantar, tá? Não vou enrolar para levantar. Então, pô, às vezes a gente pega o celular aqui e fala, porra, ficar olhando meu Instagram aqui, o que foi acontecer, aí fica olhando feed. Quando o cara se espanta, já passou meia hora e o cara ainda tá deitado. Quando nessas meia hora você já deveria ter tomado banho, se arrumado, tomado café ali, como a gente senta para negociar de manhã, pô, já é às vezes 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, a gente perde o ponto de entrada, né? Por mais que a gente consiga acompanhar as operações pelo celular, mas é interessante estar sentado na frente do gráfico. Então, outro ponto importante que vai te dar consistência em todas suas áreas da sua vida, principalmente também no mercado, é você ser consistente numa atividade física. Pô, se eu quiser ser consistente no mercado financeiro, eu tenho que ser consistente em todas as áreas da minha vida. Então, eu tenho que criar uma rotina, onde eu vou acordar todos os dias no mesmo horário, vou ter uma qualidade de sono ali de 7, 8 horas, que é interessante para o corpo relaxar, para o corpo descansar, porque a gente precisa descansar, tá? E um ponto que é interessante são as atividades físicas, e eu não posso pular esse compromisso de fazer atividade física, porque faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Só a gente comer, só a gente ficar naquela rotina de correria, infelizmente a gente não consegue se sentir bem. Eu sei que é muito difícil às vezes, a gente não consegue se dedicar para fazer uma atividade física pelo menos 5 vezes na semana. Eu não consigo fazer segunda e nem terça. Cara, faz quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça você não faz atividade física, mas arruma um jeito de fazer atividade física, faz do jeito que dá, né? Mas você tem que fazer pelo menos ali 5 vezes atividade física, porque isso vai falar, porra, por mais que hoje eu esteja cansado, por mais que hoje eu esteja desgastado do meu dia, mas eu tenho que ir para academia. Por quê? Porque eu fiz esse compromisso. E esse compromisso de você ir, mesmo estando cansado, mesmo estando sem vontade, vai te dar um controle sobre a sua mente na hora de você estar negociando também. Na hora que você sentar e falar, porra, vou abrir essa operação aqui porque eu acho que o preço vai subir, né? Tá longe do seu ponto de entrada lá, mas, pô, não, cara, ó, não vou abrir não, porque se eu estou esperando o preço chegar lá, eu não vou abrir. Você vai começar a ter esse discernimento do que é certo e do que é errado, tá? Mas essa criação dessa rotina, dessas atividades físicas e tudo que eu falei, ela é interessante, tá? Mas também existe o ponto de beber água, você precisa se hidratar, você precisa ter uma boa ingestão de líquidos, né, saudáveis. Pode tomar uma coquinha zero? Pô, pode tomar uma coquinha zero ali, não tem problema nenhum. Mas eu não sou nutricionista, enfim, mas Coca Zero não faz mal para ninguém, desde que seja tomado com moderação, né? E você pode fazer um acordo, falar, pô, vou fazer uma dieta, vou fazer atividade física em 2025 e vou ter um final de semana para eu comer besteira. Não quer dizer que você vai sair comendo o mundo, tá? Comer besteira o tempo todo normal, mas não. No final de semana ali você está mais liberal, você pode comer um hambúrguer, você pode comer uma pizza, você pode comer um churrasco, pode ir para um rodízio, pode fazer o que você tem vontade, desde que você mantenha uma rotina de atividade física. Então isso é interessante porque isso vai te trazer consistência, isso vai moldar a tua mente a fazer o que tem que ser feito. E na hora de você negociar, você vai falar, pô, eu vou fazer o que tem que ser feito. Fazer a minha análise aqui, vou esperar, minha paridade é essa, meu gráfico é esse, vou negociar gráfico M15, na estratégia de rompimento, gerenciamento, tudo certinho, plano de negociação, tudo traçado. E você vai, aos poucos, desenvolvendo. Cara, você vai ver que em 2 meses e meio, 3 meses, você já vai notar uma qualidade nas suas negociações, vai entender que, pô, estou sendo consistente aqui nos meus comportamentos, isso está sendo refletido aqui nas minhas negociações. E é claro que, para você ser consistente no mercado, além de tudo isso que eu falei, você tem que ter uma estratégia. Não adianta você querer ser consistente nessas outras áreas se você não tem uma estratégia muito bem definida, se você não sabe como que você opera. Então você precisa ter isso muito bem nítido na tua cabeça, porque essa nitidez ela vai te forçar você a negociar somente nos padrões que é para você abrir essas operações. Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha
gostado, espero que você tenha curtido. Eu espero de verdade que 2025 seja um ano muito, muito, muito abençoado para você. E se você acredita, se você vai em busca disso, digita aqui nos comentários, eu estou pronto para 2025. Eu vou curtir esse comentário e vou responder você lá. Ainda vou te mandar um abraço, valeu? Então, deixa o like se você curtiu. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Feliz ano novo!